Graça e paz, irmãos. Cumprimento também aqueles irmãos que nos assistem pela internet e desde já os convido para que, quando possível, estejam conosco. O reverendo Maurício tem costume de dizer que uma coisa é você ver a fogueira na TV, no computador, outra coisa é você sentir o calor dela. Que nós possamos estar juntos em comunhão e também em reverência e atentos àquilo que o Senhor há de falar conosco. Para isso eu os convido a que abram as suas Bíblias lá no profeta Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. O interesse de Joel em todo o livro foi falar do dia do Senhor. E ele mostra também como a praga de gafanhotos prenuncia esse dia. O dia que o Senhor começaria seu juízo pela casa de Israel, condenando os ímpios e salvando os fiéis. Em decorrência disso, e pela misericórdia do Senhor, o profeta convoca o povo a se arrepender. Isso nos faz entender que a distinção entre o ímpio e o justo se daria no ato do arrependimento, de atender o chamado de Deus, de se arrepender a fim de viver uma vida obediente. Alguém já disse que todo o caminho cristão é percorrido com 2 passos. Passos constantes: fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Por vezes, no entanto, parece que nos esquecemos disso. A igreja torna-se um local de encontros sociais, entretenimento e até mesmo lazer. Porém, a consciência do dia do Senhor nos lembra que iremos prestar contas diante de Deus. Que no dia do julgamento, o dia do julgamento nos recorda que Deus receberá seus eleitos, e esses eleitos fazem parte de um povo contrito e remido pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. O arrependimento é uma das marcas dos eleitos de Deus. Se você não é um cristão, é necessário que você se arrependa de seus pecados e descanse nos méritos de Cristo. Se você já é um cristão, é necessário que você continue a se arrepender de seus pecados, a fim de manter uma vida de comunhão com Deus. Mas como saber se eu de fato me arrependi? Afinal, nossos corações são enganosos. Como saber qual o verdadeiro arrependimento? Quais as características do verdadeiro arrependimento segundo a Bíblia, segundo Deus? O que é inalienável ao verdadeiro arrependimento? Com a iluminação do Santo Espírito, este texto irá nos responder a estas perguntas. Joel 2, versículo 12 até o 17. Eu, porém, irei expor apenas o versículo 12, pois entendo ser ele o núcleo dessa passagem, dessa perícope. Ele traz aqui os temas principais que será tratado nessa passagem. Então vou expor apenas o 12. Mas quero ler com vocês até o versículo 17. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem.
Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Ó Pai, a tua palavra foi lida, e nós rogamos humildemente que o Senhor abra as nossas mentes e corações, que o Senhor nos ilumine, a fim de que possamos entender e praticar a tua palavra. Que o Senhor conceda o verdadeiro arrependimento aos nossos corações. Não nos deixe, ó Pai, como estamos, pois nós sabemos, e a tua palavra ensina, que a restauração, a vida nova, ela vem após o arrependimento sincero e verdadeiro. E que este arrependimento sincero e verdadeiro seja produzido em nós, usando, ó Pai, o teu servo, por meio da exposição da tua palavra. Isto é o que nós te pedimos, confiados em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhores passageiros, apertem os cintos. A nossa viagem será longa e dolorosa. A sensação será como se seus ossos estivessem sendo esmagados. Os gemidos serão constantes todo o dia. Uma profunda tristeza que vem do próprio Deus os acometerá. Eu os convido para o choro, para o pranto, para a humilhação. Bem-vindos à senda do arrependimento. Uma senda, um caminho tortuoso, doloroso. Eis então o verdadeiro arrependimento. E a primeira coisa que este texto nos ensina é que o verdadeiro arrependimento envolve um retorno para Deus. Isso soa um tanto óbvio, mas na prática não é assim. O texto diz, versículo 12: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O verdadeiro arrependimento envolve um retorno para Deus. Convertei-vos a mim. É Deus falando por meio do profeta. O arrependimento verdadeiro não se trata de um remorso por algo ruim que você fez e te trouxe prejuízos. Como, por exemplo, um cônjuge que lamenta ter traído, e este lamento não é porque ele se arrependeu de fato diante de Deus, mas por causa do abandono da esposa ou da rejeição dos filhos. Ou como alguém rixoso e iracundo, que lamenta a solidão causada pelos seus próprios atos, mas ele está lamentando aqui a ausência de alguém, a solidão. Ou também não se trata daquele tipo de arrependimento que alguém jogou sua reputação no lixo por causa de uma atitude imoral. Repare, pode haver sim um arrependimento, mas não o arrependimento que a Bíblia nos diz, nos mostra. É um arrependimento que tem a ver comigo mesmo, com os meus interesses. Todos esses exemplos dizem respeito ao próprio eu. E esse tipo de arrependimento até o incrédulo pode ter. Esse tipo de arrependimento diz a respeito aos nossos interesses pessoais, a perda do amor do cônjuge, o desrespeito dos filhos, as carências não supridas, a má fama. Isso tudo nos traz um arrependimento, porque tem a ver com nós mesmos, com os nossos interesses, com a dor de lidarmos com o fato de que somos maus e corruptos, como o remorso de Judas, que se deu conta de quem ele era, mau, que entregou o inocente, o Senhor Jesus. Mas não foi um arrependimento verdadeiro. Foi um arrependimento que tratava-se da dificuldade de lidar com ele mesmo, de quem ele era. Não admitia ser tão mau. Eu recordo uma história de uma moça que abortou. E ela fez isso porque naquele momento ela estava iniciando uma carreira na área do direito e ela resolveu abortar porque não teria tempo para filhos. Passado algum tempo, ela se arrependeu, buscou a Deus, mas ela não se sentia perdoada. Depois ela descobriu que ela não se sentia perdoada porque ela nunca
desfrutou do perdão de Deus pelo fato de que o arrependimento dela tinha a ver que, passado alguns anos, ela lamentava ter perdido a chance de ter filhos e um esposo. Não estava ligado ao erro, ao fato dela ter abortado, mas sim ao fato dela ter perdido algo que agora ela almejava muito. Mas depois que ela teve a ideia, a consciência de que aquilo foi um pecado, as portas para o perdão da graça, vindo da graça de Deus, foram escancaradas, e ela desfrutou desse perdão verdadeiro, porque houve um arrependimento verdadeiro. Não se trata também de um retorno apenas para a igreja, mas uma volta para uma relação pessoal com Deus. O verdadeiro arrependimento não é um retorno para as tarefas eclesiásticas. Olha, eu estava afastado, agora voltei para a igreja, estou fazendo tudo o que eu fazia antes. Isso não é evidências de um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento não é um retorno apenas para a igreja, mas um retorno para um relacionamento pessoal com o Senhor. Se o verdadeiro arrependimento não é essas coisas que eu citei, o que é então? Primeiro, o verdadeiro arrependimento é um retorno a Deus como nosso referencial. Convertei-vos a mim. É abandonarmos os nossos procedimentos, a nossa maneira, o nosso jeito de pensar e assumirmos a verdade revelada como padrão de nosso pensamento, de nosso sentir, de nosso agir. É como se você estivesse caminhando em um caminho errado e você se dá conta disso. E há uma mudança na sua mente. Até mesmo a palavra grega traduzida para arrependimento, que é metanoia, significa mudança de mente. A sua mente muda. Você dá uma volta e diz: o meu referencial é o Senhor, é a palavra. Voltar-se para Deus, converter-se, é ter Deus como referencial de seus atos. É você dizer: eu estava errado, eu estava trilhando um caminho rumo ao abismo, e eu tenho consciência disso, e eu vou voltar. Eu mantenho agora os meus olhos fitos em Deus. Que os meus pensamentos sejam agradáveis a Ele. Que o meu sentir tenha a ver com o Senhor e não com os meus desejos pecaminosos. O verdadeiro arrependimento é um retorno a Deus, tendo Ele como nosso referencial. O verdadeiro arrependimento é também um retorno a Deus como nosso único amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Não é uma questão meramente emocional, mas é você ter consciência de que você ama sim seus filhos, o seu cônjuge, mas você ama mais a Deus. E é interessante a expressão que vem logo em seguida, que diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É uma mudança radical, que envolve emoções, que envolve pensamentos, atos. É você agora considerar Deus como seu único referencial. É se voltar para Ele. E o verdadeiro arrependimento é também um retorno a Deus como única fonte de satisfação. É você assumir: pequei sim, Senhor. Pequei porque fui buscar prazer em outra coisa, em uma outra fonte que não eras Tu. Mas eu sei que a verdadeira alegria, que a paz que excede todo entendimento, não está alicerçada nas coisas transitórias, mas tão somente em Deus. Estar satisfeito em Deus é o segredo para resistirmos às tentações. E quando há arrependimento, há um retorno para Deus, com a consciência de que é Ele que nos satisfaz. Agostinho tem uma frase muito interessante, eu já a citei aqui e a repito, que diz assim: fazei que a vossa doçura supere todas as seduções que eu seguia, que eu vos ame arrebatadamente e abrace a vossa mão com toda a minha alma,
para que me livres de todas as tentações até o fim. Que eu reconheça, que eu me volte a Ti e o tenha como a minha satisfação, como o meu único e supremo amor e como o referencial dos meus atos. O verdadeiro arrependimento envolve então um retorno para Deus, como o nosso referencial, como o nosso único amor, como a nossa fonte de satisfação. E o verdadeiro arrependimento envolve também um retorno sincero para Deus. Real. Perceba, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E o versículo 13 diz, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Essa expressão de todo o vosso coração aponta para a totalidade do ser, mas também para as nossas motivações, que está incluída no ser. Não adianta fingir. O Senhor não aceita encenação. Ele não se impressiona com os nossos gestos, com as nossas palavras bonitas, com as nossas emoções de quebrantamento. Diante de Deus, as máscaras caem, pois Ele vê, não como o homem vê, mas Ele vê os corações, o profundo, aquilo que nem mesmo nós temos ideia, que está em nós. Para Deus, não é suficiente apenas estar na igreja e ter um culto animado. Ele mesmo disse através de Isaías, este povo me louva com os seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim, não são sinceros. É preciso ter um coração rasgado, quebrado, arrependido e transformado. É necessário que nos livremos da hipocrisia. Lá em Lucas, capítulo 9, do versículo 14 em diante, o Senhor Jesus irá contar a história de dois homens, um pecador, um publicano e um fariseu. Os dois subiram ao templo. O fariseu dizia de si para si mesmo, eu dou graças, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou todos os dízimos. Eu sou uma pessoa santa. Eu ando com a Bíblia debaixo do braço. Jesus disse que o publicano nem sequer olhava para o céu, mas batia no peito como sinal de arrependimento, de angústia para os seus pecados, e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor. Jesus conclui a parábola, que só um desceu justificado, e vocês sabem quem foi. Foi aquele que com o peso dos seus pecados não conseguiu se manter em pé, mas se ajoelhou diante de Deus, arrependido. Pois aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Livre-se da hipocrisia. Por diversas vezes, Jesus identificava os fariseus como sendo hipócritas. Eram religiosos que estavam preocupados apenas com a aparência, mas seus corações estavam longe do Senhor. Não se esconda atrás do seu cargo eclesiástico. Não use a igreja como um esconderijo de pecados. Pastores, presbíteros e diáconos necessitam de arrependimento tanto quanto o mais novo membro da igreja. Todos nós devemos nos aproximar do Senhor com os corações quebrantados, lançar toda a hipocrisia de lado. Por outro lado, há aqueles irmãos que lutam por terem uma vida verdadeira diante de Deus e são acusados por muitos, dentro da igreja ou fora da igreja, de serem hipócritas. A esses respondo que a igreja, se há hipócritas, sempre tem lugar para mais um. Pode vir. Mas afinal, a grande batalha da vida cristã é acabar com a discrepância entre o que acreditamos e como vivemos.
Todo cristão é um hipócrita em lento processo de cura. Todo cristão está aprendendo lentamente a viver à luz de sua verdadeira identidade em Jesus Cristo. Todo cristão luta com o fato de saber o que deve ser feito e com a dificuldade de fazê-lo. E é necessário que lutemos contra isso. Todos prosseguimos nos desfazendo lentamente da hipocrisia, buscando nossa autenticidade em Cristo, em sermos parecidos com Ele. Portanto, lutemos contra a hipocrisia. O arrependimento sincero é um meio de vivermos uma vida verdadeira diante de Deus. É assumirmos quem somos, os cargos, a nossa aparência de santidade, nossos gestos, jamais irão cobrir os nossos pecados diante de Deus. É necessário que os confessemos. O verdadeiro arrependimento envolve um voltar-se para Deus, tendo Ele como referencial, como o nosso amor, como a nossa satisfação. O verdadeiro arrependimento envolve sinceridade para com Deus, se livrar de toda hipocrisia, e o verdadeiro arrependimento envolve um retorno com quebrantamento para Deus. Ainda no versículo 12: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Jejuns. O jejum não é greve de fome, não é regime para emagrecer, não é obra meritória. O jejum é instrumento de mudança. Ele muda a nós e não a Deus. Ele nos muda, pois nos traz à memória, primeiro, nossa dependência de Deus. Quando nos privamos de água, de pão, lembramos que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu lembro que eu sou dependente de Deus. Mais do que o alimento, eu dependo da providência do Senhor. É Ele que me mantém vivo. O jejum também nos lembra que é privação de alimento, mas fome de Deus. Mais do que alimento para sobreviver, necessitamos da presença de Deus. Quando você jejuma, quando você se abstém de alimentos, de algo bom, lícito, para se dedicar ao Senhor, para buscá-lo, você está dizendo: Senhor, eu preciso mais de Ti, eu tenho mais fome de Ti, eu tenho mais fome do pão da vida, da água viva, que sacia as minhas mais intensas sedes. Eu tenho fome e sede de Ti, Senhor. É fome de Deus, é anseio pela presença dEle. E em terceiro lugar, o jejum também significa aflição. Como assim aflição? É o desconforto do corpo, a aflição física, representando o desconforto e a aflição da alma, por causa do pecado, por causa da ausência de comunhão com Deus. O meu corpo se aflige, mas ele representa a minha alma que está afligida, que necessita da graça, da cura, do bálsamo que vem do céu, que necessita da alegria da salvação. E em seguida, o profeta diz: com jejuns, com choro e com pranto. A ideia de aflição é ressaltada com as palavras que se seguem: choro, lágrimas, pranto. Essas palavras nos lembram que o caminho do arrependimento é angustiante. Em sua oração de arrependimento, Davi fala de seus ossos que foram esmagados. Salmo 51, versículo 8. No Salmo 32, versículo 3, falando sobre arrependimento, sobre pecado, ele declara que seus gemidos eram constantes, todo dia. E Paulo nos diz que o verdadeiro arrependimento envolve uma profunda tristeza que vem do próprio Deus. É uma angústia. Qual foi a última vez que você se angustiou?
que você se entristeceu pelos seus pecados, que você foi afligido, que você foi lançado ao chão, como se estivesse carregando uma tonelada nas costas, e dissesse: Senhor, eu estou em pecado, livra-me disso. O arrependimento é um convite para o choro, para o pranto, para nos humilharmos diante de Deus. O verdadeiro arrependimento, ele envolve um retorno sincero e quebrantado para Deus. Eu tenho que me voltar, receber a Deus como meu referencial, como o meu amor, como a minha satisfação, pautar a minha vida a partir do que Ele me ensina na palavra. E eu tenho que fazer isso de uma forma sincera e quebrantada. E acrescento, com base nas palavras iniciais desse versículo, o verdadeiro arrependimento, ele é urgente. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Não deixe para se arrepender amanhã. A crise não deve nos empurrar para longe de Deus, mas para os seus braços. O tempo de nos voltarmos para Deus é agora. A restauração por meio do arrependimento verdadeiro é para hoje. Não deixe para amanhã, pois aqueles que trilham pelas sendas dolorosas do arrependimento desfrutarão do refrigério do perdão. Os ossos esmagados exultarão com júbilo e alegria. Os gemidos darão lugar a alegres cantos de livramento. A tristeza, segundo Deus, conduzirá à salvação. O que se humilhou será exaltado. E ao final desta viagem, no dia do Senhor, nós ouviremos o nosso guia dizendo: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Este privilégio é somente para aqueles que se arrependem verdadeiramente diante de Deus, com sinceridade e com quebrantamento. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, pois somos falhos, pecamos e carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Mas muitas vezes é tão difícil para o Teu povo reconhecer os seus pecados. Andamos, vivemos, fazemos o que deve ser feito, no que se refere às nossas responsabilidades do cotidiano, e nos esquecemos que estamos em pecado diante de Ti. Não tiramos uma hora para nos consultarmos diante de Ti. Mas, ó Pai, agora rogamos, sonda os nossos corações. O Senhor que conhece os nossos pensamentos, veja se há algum caminho mau e nos guie pelas veredas eternas. Tenha misericórdia de nós, Senhor, pois muitas vezes somos hipócritas. Nos vestimos com um manto de santidade, mas o nosso coração está podre. Ó Pai, que o Teu povo não se esqueça que hoje ouviu a Tua voz, que os chamou ao arrependimento, à restauração, que os chamou a Ti mesmo. Que não nos voltemos aos nossos lares, liguemos as nossas televisões e começamos a viver como se nada tivesse acontecido, como se o Senhor não tivesse falado. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a responsabilidade de vivermos uma vida santa e obediente diante de Ti. Não nos deixe, Senhor, como estamos. Restaura-nos. É o que nós te pedimos. Ó Pai,
tenha misericórdia de nós. A tua igreja clama. Cuida de nós, ó Pai. E que haja um interesse estimulado pelo teu Santo Espírito de nos arrependermos de fato e verdadeiramente. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.